Bom dia, sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e eu estou todo dia aqui com você falando sobre mercado financeiro e mercado financeiro. Hoje a gente vai trazer bastante informação, como sempre. Vamos falar de estagflação, que começou a preocupar mais ainda o mundo, Covid na China, falar também da PEC da transição, abertura de mercado, olha, bastante coisa, agenda da semana, enfim. E a gente vai trazer uma convidada especial hoje aqui também, para trazer o que está saindo agora, o Boletim Focus fresquinho, falar sobre inflação, sobre juros, é a Fernanda Manzano que logo vai entrar com a gente. Mas antes, eu tô com ele aqui, o meu amigo de todas as manhãs, Guga Almeida. Bom dia, Guga. Bom dia, Marco. Bom dia, pessoal. Vamos lá, mais uma semana mais curta, mas que promete aí continuar essa volatilidade que a gente tem visto nos mercados nos últimos dias. Semana de Copa do Mundo, hein, Guga? Vamos bastante jogo, né? Bom que dá uma pausa no mercado para assistir um joguinho, para dar aquela relaxada e voltar para o mercado. E aí, será que, uma perguntinha, enfim, não muito a ver com o mercado financeiro, mas tendo a ver, Copa do Mundo, será que dá uma diminuída na liquidez do mercado? Acredito que sim. Né? Todo mundo no final, né, querendo ou não querendo, é brasileiro, as pessoas gostam do mercado, também vão apostar muito no mercado. Ontem estava aqui com alguns amigos acompanhando o primeiro jogo da Copa do Mundo, depois o jogo do Djokovic, né, contra o Ruud, e a turma estava lá nos sites de aposta. Eu nem conhecia esses sites de aposta, mas a turma estava lá jogando, estava jogando focada, né? Então, quando tu coloca um foco em algum outro lugar, com certeza vai tirar um pouco a liquidez do mercado. E era o pessoal do mercado financeiro. Tá mais fácil acertar quem vai ganhar a Copa do Mundo do que quem vai ser o ministro da Economia aqui no Brasil, viu? Tá muito mais fácil acertar a Copa, Guga. O foco tem que ser a Copa agora, ou o mercado financeiro. Bom, Guga, trazer uma informação, vamos falar lá do nosso a segunda maior economia do mundo, a China, que trouxe preocupação ao mercado e as bolsas asiáticas caíram por conta do Covid. Covid começou ou voltou a preocupar na China e trouxe aí um mau humor inicial nessa segunda-feira no mercado financeiro. Acompanhou alguma coisa lá, Guga, referente às mortes que aconteceram na China? Acompanhei sim, Marco, e mostra muito, né, esse desafio que se tem em relação à Covid. Quando a gente olha, né, tudo que a gente viveu em função do Covid lá atrás, né, imaginar que o mundo todo parou, né, em alguns lugares a gente teve isolamento social, outros lugares a gente teve o lockdown, né, e isso impactou demais a nossa memória. Né? Nós sabemos o quão grave é essa doença, né? Obviamente que já existem vacinas, obviamente que hoje, né, a nossa resposta em relação ao Covid é totalmente diferente, mas a gente tem que entender, né, que é uma doença que deixou uma marca, né, deixou uma memória bem pesada, né, por parte de todos nós. E, né, a China, há 3 semanas atrás, conversava, né, começou a falar sobre a política de Covid-0, né, os mercados se animaram, mas a gente vê aí já essas respostas. Então existe esse cabo de guerra, né, entre parar com toda essa preocupação que se tem lá na China em relação ao Covid, ou não, né, ou intensificar. Então, tenho acompanhado, não de perto, né, Marco, porque eu não sou um cara que acompanha de perto, no detalhe, né, o mercado chinês na questão de bolsa, até porque eu acredito que existe, de alguma maneira, as informações, né, não tão claras, não tão transparentes, não tão estruturadas, né, por parte do que vem lá da China, mas acompanho sim, até para sentir, né, como isso pode responder ao redor do mundo. E na minha opinião, quando eu enxergo assim tudo que acontece de China, eu tenho uma opinião muito bem formada de que, puxa, eles conseguem brincar com essa questão de Covid em relação a bate a sopra, né, também em relação às bolsas e pressiona, né, muito a economia e as expectativas da economia norte-americana, né, porque a gente sabe aí que existe uma grande disputa aí de quem será a superpotência, né, do mundo no próximo século. China, então, Hang Seng com uma queda de 1,87%, uma quedinha indigesta lá, e está arrastando a Europa e as bolsas americanas agora nesse momento. Cai em média aí mais ou menos, Dow Jones, por exemplo, com uma queda de 0,25%.
Aproveitando aí, puxando o gancho, Dow Jones, economia americana. Então, esse final de semana saiu um relatório em que de cada 10 gestores, 9 estão certos de uma estagflação. Estagflação que é uma economia com inflação e uma economia estagnada, né? Uma recessão com inflação. De cada 10 gestores americanos, 9 acreditam que isso é fato, ou seja, 92%, é bastante coisa. Ao contrário dos presidentes do Banco Central americano, ou por exemplo, dos presidentes não, né? Dos Fed Boys, né? Do Banco Central americano, que acreditam que há uma possibilidade, devido aos dados que saíram anteriormente na economia americana, diz que os juros, a inflação estaria um pouco mais controlada. Porém, os gestores aí, os caras do banco, quem circula o dinheiro já não está com essa expectativa toda não, Guga. Agora a pergunta é o seguinte, quem está certo? Essa semana a gente tem, no calendário da semana, na quarta-feira tem a ata do Banco Central americano às 4 horas da tarde. Aí é a hora da verdade. Guga, o que a gente pode... Quem que está falando a verdade? Gestor, o pessoal que está com o dinheiro, ou Powell e o pessoal do Banco Central americano? Pois é, na semana passada a gente falava, né, que as narrativas do pessoal do time do Banco Central não estavam muito bem alinhadas com as realidades que vinham logo na sequência, né? Tanto que tu comentou até, Marco, que o medo é o mercado já não dá muita bola, né, aos discursos dos Fed Boys, né? É um momento muito delicado, né? Eu acho que a gente tem que entender isso, que é um momento muito delicado, né? Me parece que o mundo já vem há um tempo que vem construindo, né, essa narrativa de que as coisas iriam começar a se deteriorar, na verdade desde a metade deste ano, né, onde começou a aceitar a elevação de juros, né, e com uma intensidade maior lá nos Estados Unidos. Tá? A gente vê muito forte também esse processo de demissão em massa, né, das empresas de tecnologia, mostrando que aí tem todo um processo de realocação dos recursos. Né? Isso vai fazer, sim, com que mais pessoas estejam desempregadas, pessoas que consumiam bastante, que vão ficar, de certa forma, com um certo medo, né, um certo receio em consumir, e isso vai gerar um impacto na economia. Quem está certo? Difícil da gente saber. Eu continuo ainda, né, com um viés mais pessimista. Eu acho que a forma como a gente ainda está enxergando a resposta nos mercados, né, ao longo do dia mostra que existe ainda, né, um processo de saída de bolsa de valores, de venda de posição, né, pelo menos assim, é isso que eu sinto no comportamento dos mercados. Tá? Então, continuo achando que as coisas elas estão tendendo ainda a ter uma piora. Né? Quando as coisas pararem de tender a ter uma piora, né, dependendo do tamanho da correção, do tamanho do ajuste do mercado, né, a gente pode sim vivenciar, quem sabe, um novo período de bull market, um novo período de um rally de alta. Mas a gente ainda está naquele momento ali mais espumoso do mercado, onde é mais difícil sim de pegar um movimento direcional com mais intensidade, que o mercado abre, né, em patamares de preços mais nervosos, né, traz mais surpresa, impacta mais, assim, de uma maneira mais intensa, testa mais, né, os nervos dos investidores. E não tem o que fazer, né? Isso faz parte, né? Esse tipo de movimento faz parte e a gente tem que aprender a lidar com eles, né? A gente tem que estar mais disposto a lidar com eles nesses momentos. Né? Mas assim, Marco, não sei te dizer ainda quem está certo, né? Eu estou mais com a narrativa mais alinhada aí com a narrativa dos gestores. Vamos ver como é que vai ser a resposta do mercado em si. Até estava acompanhando agora da manhã o mercado europeu, né, e me surpreendeu, assim, de certa forma, os patamares que nós estamos ali, por exemplo, quando a gente analisa DAX, né, quando a gente analisa as empresas na Europa, com todo o cenário, com todo o contexto que eles estão vivenciando. Né? Então, também, assim, por que eu fiz isso? Para exatamente tentar entender como é que é essa nova cabeça dos gestores atualmente. Né? Porque, em tese, as bolsas poderiam, né, tanto americana quanto na Europa, poderiam sim estar num patamar até bem mais abaixo do que a gente está aqui agora. Europa e Estados Unidos estão sofrendo aí, não tá fácil não, viu? Tá fácil para ninguém, Guga. Aproveitando então que a gente está falando aí de bolsa, né? Então fica com a gente, porque a gente vai ver a abertura da nossa bolsa daqui exatos 17 minutos
e eu e o Guga a gente vai ver a projeção, mais ou menos, de abertura, né? Também do dólar futuro. E depois, na sequência, a gente vai trazer informações quentinhas do Boletim Focus com a Fernanda Manzano. Guga, vamos lá. Índice. Quanto que abre caindo a bagaça hoje? Vamos ver aqui, porque o índice já vai abrir para baixo. Vou dar meu número, 109 mil, se a oração funcionar corrente aqui. 109 mil é a abertura do índice, mais ou menos a projeção. O que você está enxergando? Redondo? 109 mil redondo? Vou dar 109 mil redondo, vai, vamos lá. 10 para cá, 10 para lá, 109.050, 108.950. Me dá 50 pontinhos de gordura que eu estou feliz. Legal. Eu estou chegando um pouquinho mais abaixo, tá? 108, 840, 850, tá? É o número que eu tô. Eu estou tirando aqui como base, né, para fazer essa projeção, o movimento que a gente teve ali no dia 18, tá? Das 5 para as 4 da tarde até as 4h15. Nós tivemos um movimento ali intenso de compra e esse movimento ele está sendo o meu referencial para essa projeção, tá? Então eu consigo chegar aqui 108,850, tá? E se as coisas deteriorarem bastante, né, se a gente tiver aí uma manhã de vendas, tá? Podemos chegar, quem sabe, aí nessa manhã até os 108.180 pontos, tá? Não tem como saber, né, para onde o mercado vai conseguir trabalhar, né? Mas eu consigo enxergar ali essa região. Se for a 108,150, poxa, gente, tem uma oportunidade aqui para voltar aos 108,840. Eu acho que ali teria um grande trade para se fazer, tá? Para eu poder operar aqui na região dos 108,840, eu preciso acreditar que o mercado está comprador no curto prazo, né? Ele teria um porquê de vir as compras agora na parte da manhã, né? A gente teria que conseguir enxergar isso, trazendo de volta o mercado ali, quem sabe, para 109,700, tá? Acreditar nesse movimento, eu tô, de novo, como eu falei, né? Apesar de ser um comprador, eu gosto de operar compra, né? Eu preciso enxergar que o mercado está mais esticado, mais machucado, né? Para poder ter esse espaço para esse respiro. Então, se quem acredita aí que o mercado possa voltar a 109,700, comprar ali nessa região de 108,840, 850, pode fazer sentido, sim. Né? Poxa, Guga, não tem um movimento menor? Não. Né? Quando a gente olha aqui para as últimas intensidades de compra, como o mercado está bem esticado, né? Ele abre assim, esticado para baixo, né? Os movimentos acabam sendo bem significativos. Né? Então aqui a gente teve aqui um movimento de 950 pontos em 10 minutos. Aqui nós tivemos aqui um movimento de quase 700 pontos aqui em 24 minutos. Tá? Então eu acho que é aquela mescla, né, de percepção de bolsa barata com a aversão a risco, né, e aí quando cria-se um certo exagero, a gente tem espaço para o mercado poder reagir e reagir de forma interessante, né, intensa, e aí a gente tem as janelas de oportunidades ali com uma melhor relação de risco-retorno. Bom, Guga, o mínimo que o índice bateu nos movimentos dos últimos meses ali foi 96.650 pontos. A gente está falando aí o futuro, isso, né? 96 mil, um pouquinho abaixo do 100 mil aí. Que, se você parar para pensar, é um ponto interessante para cima que você tem ali, próximo aos 116 mil. Do 100 que a gente está falando de 109 mil, 116 para cima. E é que eu estou falando com você, olhando aqui para os números aqui, porque é muito número que a gente se perde. Para os 100 mil pontos, tá? É um espaço grande ali. É claro, 100 mil pontos não vai hoje. E detalhe, né, Guga? Vamos ficar ligado, porque pode sair qualquer zum aí de possibilidade de ministro que agrade, que não agrade, já viu, né? É 4% para um lado, 4% para o outro. Então, tomar muito cuidado aí. Eu espero que tenha um bom senso aí de anúncio de ministério que não saia durante o pregão. Porque se sair durante o pregão vai ser um Deus nos acuda, né? Com certeza. Se sair durante o pregão vai ser um Deus nos acuda. Se for ter alguma declaração, né, é bem importante que a gente esteja atento. Né? Eu sei que muitas pessoas querem esquecer política, mas política aqui no Brasil, né, dá muito movimento direcional, tá? E a gente precisa estar atento, sim, ao que o mercado vai fazer. Vamos ver, né? Porque essas decisões aí de ministério são importantes, né? Eu tenho escutado aí algumas opiniões, né? Algumas possibilidades
E eu acho que o mercado está esperando, de certa forma, algo não muito positivo, e aí qualquer coisa que for melhor a esse algo não muito positivo, né, vai fazer com que a bolsa suba. Ou que avisa a gente antes, né, Guga? O que avisa a gente antes. Ou que avisa antes, falou, tamo vendo aí. Bom, daqui 12 minutos a gente vai fazer a abertura juntos, mas eu quero falar do ativo que a gente também vai operar aqui, ou vai acompanhar, vou operar, a gente vai operar aqui, mas enfim, acompanhar com você, que é o do dólar. Dólar futuro, dólar que para mim, já vou antecipar, dar meu spoiler, né? A minha previsão de abertura, 5.410 dólar futuro, um pouquinho para cima hoje o câmbio. Guga, o que você está enxergando no dólar? Caramba, estamos próximos. Meu número aqui está 5.425, né? Para o dólar futuro. Eu ia falar 415, mas ele deu uma quedinha agora ali. Vamos colocar, vai. Então já vou chegar mais próximo, 5.415. Tá dando 25 para você? Boa. Você tá no 25? Eu estou no 25 por enquanto. Né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai ter um gap, né, em pontos aí bem interessante também. E essa primeira resposta do mercado, eu acredito que vai dar bom, Marco. Vai dar jogo aqui nessa abertura do dia de hoje. Né? E nós não podemos esquecer que essa semana ela tende a ser mais curta, né? A gente também tem feriado nos Estados Unidos, tem a Copa do Mundo, tem muita coisa aí que a partir de amanhã, na parte da tarde, né, tende a se intensificar em muitos movimentos. Então, o pessoal vendo essa agenda, vai ter movimento aqui nessa abertura de segunda-feira com mais intensidade, né? Apesar dos futuros não estarem tão intensos assim. Estava olhando aqui agora, só uma atualização para o pessoal. Nasdaq cai 0,75, S&P 500 está caindo 0,44 e o Dow Jones caindo 0,23 nesse momento. Cai tudo. Aproveitando então, já que você levantou a bola da agenda da semana, eu quero passar com você aqui, Guga, é importante para quem opera o mercado, a gente falar dos principais números que estão saindo na semana. Desculpa que eu vou olhar cabeça para baixo aqui para dar uma olhada nessa. Eu tô pro lado também para poder. A gente tem que, né, olhar o peixe, fritar o peixe e olhar o gato. PMI na Alemanha na quarta-feira. Quarta-feira parece que é o dia um pouco mais interessante aqui. A gente tem um PMI na Alemanha e a Alemanha, lembrando que é o principal país do bloco europeu, tem mostrado muita fragilidade a Alemanha. Os dados que têm saído lá realmente não têm saído muito positivo. E a gente tem o PMI também na zona do euro, Guga. Importante, é Alemanha e euro, né? PMI na Inglaterra. Inglaterra que tá mortinha, hein? Brincadeira, hein, meu? Inglaterra só tá pelas beiradas. Depois nós temos licenças de construção nos Estados Unidos na quarta-feira e o núcleo de pedidos de bens duráveis mensais. Isso tudo quarta-feira. Fora o principal, o FONC, que vai sair a ata às 16 horas. Estava saindo às 13 horas, mas como mudou, acabou o horário verão nos Estados Unidos, lá a gente tem agora os números nos Estados Unidos saindo, esse número saindo 4 horas da tarde, e os números que saíram 9h30 da manhã estão saindo agora 10h30. Quinta-feira é o principal feriado americano, né? Thanksgiving, ação de graças. Então, aí esse feriado, Guga, impacta, porque parece que a bolsa volta, a bolsa volta na sexta-feira, meio período, mas o pessoal emenda. Principal feriado americano. O mercado tende realmente a congelar, né? Sim, tende a congelar assim, mais para o final da semana. Tá? Por isso que os movimentos de hoje, tá, eu acredito que tendem a ser mais intensos e se intensificando mais a partir do dia de amanhã. Né? Então eu acredito que tende a ser uma semana boa para quem está procurando operações, Marco. Eu acredito que essa semana a gente tende a ter uma boa performance aqui operando. Né? Mas uma coisa que me chama a atenção lá na Europa, é que as bolsas não tiveram ainda a gente não está assim em níveis de correção. Né? A gente vê assim que a gente teve um retorno muito mais expressivo na Europa, né, em relação ao que se teve aí de retorno no mercado americano e no mercado brasileiro nesses últimos meses. Tá? A gente ali desde julho, a gente vem aí performando muito melhor quando a gente olha para a Europa do que o resto do mercado. Isso me chama a atenção, né, porque a gente tem uma narrativa muito forte em relação a toda a problemática que a Europa está tendo. Então olha para DAX, olha para Reino Unido, né, o nível que a Bolsa está agora
pô, não é um nível assim que está todo mundo avesso, né, avesso aos acontecimentos futuros. Tu vê que a Bolsa está reagindo, né, e próxima das máximas históricas. É verdade. Bom, um outro fator, um outro número importante na semana, um número local, que é o IPCA, que é um dos principais medidores da nossa inflação, né? Então a gente teve o anterior saindo 7,96% e a projeção é que diminua um pouco mais a inflação para 6,75%, isso anual, tá? Então a gente tem dado de inflação na quinta-feira, quando é feriado nos Estados Unidos. Então a agenda, ela está um pouquinho carregada, a partir de quarta-feira. Devemos ter um dia, segunda-feira geralmente é um dia morno, mas a gente não pode falar que tem dia morno na Bolsa Brasileira, porque do jeito que tá, Guga, do jeito que o bicho está pegando aqui, a gente não pode falar em dia morno e daqui a pouco começam as ordens a serem inseridas no pregão, porque vai entrar no leilão em menos de um minuto. Guga, alguma ação específica que você, essa semana, ou algum setor que você vai acompanhar, o setor de minério de ferro, o setor financeiro, o que você vai pensar aí para essa semana em olhar, apenas olhar, não é indicação, uma ação que você está de olho aí. Marco, eu estou muito focado mesmo em cima de commodity e setor financeiro. Tá? Commodity excelente. Muito vinculado com toda essa questão de inflação e China. Tá? Então, assim, poxa, querendo ou não, são dois setores, né, que tem players grandes operando. Né? Então, para mim, eu não quero ficar inventando moda, não estou caçando lá small caps, micro caps, né? Não estou olhando para esses outros mercados, eu estou fazendo muito o feijão com arroz dentro do setor financeiro e dentro do setor de commodities. Para mim, me satisfaz, me basta. Né? Então, eu já fazem 3 meses que eu meio que tirei os olhos, né, dos outros mercados e tenho focado única e exclusivamente nesses mercados. Eu acredito que esses momentos eles são momentos de aumento de volatilidade, são momentos oportunos, né, a esses ativos trazerem, né, oportunidades mais bem definidas. Tá? Então, assim, poxa, por quê? Porque o dinheiro, né, vai se movimentar com mais intensidade nesses mercados e tu vai conseguir ali, pegar janelas de distorções de 5%, 10%. Né, e para mim me serve. Tá, Marcos? Então eu tive que me adaptar de certa forma, né, esse ano, né, porque eu sou um cara que busca performance da minha carteira semestrais. Né, então, quando eu olho para ativos, né, para as ações, não olhando aqui para índice, para dólar, não olhando para oportunidades de curto prazo, quando eu olho para as ações, eu estou olhando para duas janelas, né, primeiro semestre e segundo semestre. E aí, esse segundo semestre, né, eu tive que começar a me adaptar com essa mudança toda de contexto de cenário. Né? Falei, opa, eu que estava procurando uma única posição, eu acho que eu vou ter que dividir aqui em 2, né? Até porque o segundo semestre do ano passado. Eu acho que caiu o Guga aqui. Acho não, caiu o Guga, mas daqui a pouco ele volta. E vamos ver, né, a abertura do mercado aqui. E Bolsa, o leilão de abertura, a Bolsa está abrindo aí com 110 mil pontos, né? Bem um pouco acima da projeção, alguém está sabendo alguma coisa que eu não sei por enquanto. E o dólar, muito próximo aí, abrindo nos 5.400 com uma alta de 0,22%. E a Bolsa, por enquanto, no leilão caiu mais um pouco com 0,35%. Lembrando que daqui a pouquinho o Guga volta também, com o Guga volta, vai entrar a convidada de hoje, a economista Fernanda Manzano, falando do Boletim Focus. Que Boletim Focus são dados que o Banco Central emite ali toda segunda-feira, a partir das 8h25 da manhã, dando projeção de câmbio, de inflação, de tudo, né? Então, geralmente é o norte que o mercado costuma acompanhar aí nessa segunda-feira de manhã. E a Fernandinha, especialista aí no Boletim Focus, vai trazer a visão e o que está acontecendo para a gente pensar em investimentos. E índice já caiu. 109.100, por enquanto, é a projeção de abertura, uma queda de 0,39%. 110 mil pontos ali estava exageradamente caro para o dia de hoje, uma manhã que aí de segunda-feira, com o mercado com viés bastante negativo, vindo lá de fora, né? Fora os nossos problemas pessoais, a gente tem aí a questão lá fora, Covid China, uma agenda na semana interessante, um feriado lá nos Estados Unidos que com certeza vai abalar a liquidez
do mercado mundial, já que a economia americana é a principal economia do mundo, e a gente tem um feriado de ação de graças lá que acontece na quinta-feira e sexta-feira, meio período, mas sexta-feira, meio-dia, quem volta a trabalhar? Ninguém, principal americano também, né? 109.035 abertura por enquanto, olha, tá dentro do que eu falei, hein? Eu falei 109 mil pontos exatos, e aí é o que está dando agora. O Guga deu um pouquinho mais para baixo, 108.840 pontos. O dólar abrindo um pouquinho acima aí, o dólar já está com uma alta de 0,88%. O Guga tinha falado 425, o leilão está no 435 do mercado. Vamos lá, Guga, tá on, já vai abrir aqui, hein? Bem na pinta, hein? Caiu de novo o Guga, não tem problema. Guga lá não pagou a internet, hein, Guga? Tá no 2G. 109.100 abertura do índice na pinta, Guga. 27 o dólar. Pô, 2 pontos da abertura do Guga. 14. Guga, eu falei 15, tá 14,5. Caraca, velho. A gente tá, ó, bem próximo. 100 pontos a projeção da abertura do índice, o dólar no 14,5, 410, Guga. A abertura do dólar, Guga, telespectador. Aí estamos narrando essa abertura do mercado, a bolsa com uma queda de 0,45%. Vamos ver, está em randômico, vai abrir a qualquer momento. O índice, 109.200 pontos. Lembrando que lá fora as bolsas caem, principalmente uma queda mais acentuada na China, com uma queda de 1,89%. 109.350 é o leilão da bolsa e o dólar, 5.414,5 com uma alta de 0,5%. Dólar para cima, bolsa para baixo, muita coisa para acontecer, uma agenda com números importantes, mais no final da semana. A gente tem uma segunda e uma terça-feira morna aqui. Eu vou inserir uma ordem aqui, porque a gente sabe, né? Tem que aproveitar os momentos ali de operação oportuna. Então, vou deixar minha operação aqui, minhas ordens na tela, Guga. E vamos lá. Vela na mão. 406, daqui a pouco vai abrir o mercado. Vamos fazer o seguinte... Vamos para o break e daqui a pouco a gente volta com o Guga e com a nossa convidada? Pode ser? Então aguenta aí, 2 minutinhos no break e a gente já volta com mais pré-market aqui na BMC. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas Ctrade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem, estamos de volta no pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou o Marco Prado e já abriu a bolsa. Guga chegou, voltou aí, Guga? Tá conectado? Guga tá on? Ficou tudo preto aqui.
Tudo preto, deu blackout, o Guga, você não pagou a internet. Deu blackout, cara. Você sabe que aqui é o seguinte, né? A gente tem que colocar da cara a tapa, não é ficar ensaboando, não. É falar realmente o que pensa. Bolsa abriu, uma alta de 0,30 nesse momento, próximo aos 110 mil pontos. E eu não estou vendo esse otimismo, não. E o dólar estacionado aqui, abriu, deu uma pancada até os 70, uma queda no dólar de 0,24% e a Bolsa trabalhando próximo aos 110 mil pontos. Eu acho que esse movimento aí, não estou entendendo muito não. Fez um giro rápido aqui na abertura, Guga, no leilão da abertura, consegui pegar uma compra no dólar no 77, sair na região do 83 e já está bom demais aqui. Jogo rápido. Vamos chamar nossa convidada agora? Guga, oi, pode falar. Diga. Não, tranquilo. Só fazer uma atualização aqui para o pessoal, se pudesse compartilhar minha tela, eu conseguia fazer uma atualização aqui antes da nossa convidada chegar. Ótimo. Mas vamos lá. Já que deu problema aqui de interferência, mas se quiserem eu posso mostrar aqui rapidamente na tela para. Claro, mostra a tela aí, consegue? Boa, tá aí, tá no radar. Vamos lá, né? O mercado abre acima dos 109.500 aqui que nós tínhamos, né? Acaba de chegar aqui no meu primeiro objetivo, que era o 109.915, segundo objetivo máximo desse otimismo, que eu consigo enxergar aqui, 110.285 pontos, tá? Seria o máximo aqui do objetivo que eu consigo enxergar aqui desse otimismo do mercado. Aonde eu acredito que tem aqui algo agora para de manhã, né? Se esse otimismo não se manter. Daqui dessa região do 109.950 que nós estamos agora e retornar para 109.550. Caso contrário, o trade vai ser de 110.285 até os 109.900. Movimentos pequenos, né? Eu não gosto desses movimentos de 200, 300, 400 pontos, assim, eu acho que é pouco movimento e muito mais fácil de ser estopado. Então tá indo lá, tá chegando lá naquele número, 110.285, né? Fazer a operação aqui de 110.285 para 109.915. Boa, nós é trade. Boa, Guga, boa. Bom, trouxemos aqui, hoje a gente está com a nossa convidadíssima economista, Fernanda Manzano. Bom dia, Fernandinha. Bom dia, Fernanda. Fernandinha, porque é amiga, querida, tudo bem? Bom dia, Marco. Tudo bem e você? Tudo jóia. Muito obrigado pela participação com a gente aqui nessa segunda-feira. E eu já quero começar. Chegando, Fernanda. Boletim Focus. O que aconteceu? O que está mostrando para a gente o Boletim Focus nessa manhã? Bom, Marco, o Boletim Focus, a gente continua acompanhando aqui, principalmente quando a gente está falando de IPCA. Tá? Então, as expectativas para 2022 continuam aumentando, lembrando que o Focus é a mediana das expectativas do mercado, não é uma opinião do Banco Central, tá? E a gente observa hoje o IPCA chegando já a 5,88, tá? Então, o IPCA chegou a 5,60 com as expectativas aí, quando a gente observava os impactos de cortes de impostos, principalmente nos combustíveis, e agora volta a subir, tá? Hoje em 5,88, só que o que chama atenção também é 2023, tá? Que passa de uma expectativa de 4,94 para 5,01. Por que a gente tem que acompanhar isso? Porque influencia diretamente na expectativa da Selic, tá? Então, na semana passada, depois de toda essa questão fiscal, tá? O mercado, principalmente o mercado aí de DI, né? Os juros futuros deterioraram bastante, a curva abriu, o mercado já precificando mais uma alta de 25 bases na Selic, por incrível que pareça, no primeiro semestre do ano que vem. Então, se a gente junta um cenário fiscal que tem deteriorado, assim como também com uma expectativa maior de IPCA, tá? O cenário leva, né, que a gente tenha aí um patamar de Selic nesse atual patamar de 3,75 até 14% por um período maior. E sem dúvida, Marco, a gente sabe que isso vai influenciar aí investimentos, seja na renda variável, como também na renda fixa. Muito bem. Guga, deixa você explorar o conhecimento da Fernandinha aí. Tudo bom, Fernanda? Prazer. A gente não se conhecia. Fernanda, minha questão maior aqui, minha dúvida é muito mais em relação ao ano que vem, né, onde com essa mudança de governo, né, a gente não vai ter esses incentivos, né, em questão de impostos aí no combustível, né, e essa escalada, essa preocupação de inflação que está lá ao redor do mundo, né, tem aí condições de entrar com mais força também para o Brasil, né, o que deterioraria mais o cenário. Tu enxerga dessa maneira, não enxerga? O que tu está vendo, assim? Porque eu estou vendo aqui o relatório Focus, né, estou com ele aqui aberto aqui,
né? Estava acompanhando com bastante entusiasmo, né, todo esse nosso crescimento, essas expectativas de crescimento que nós estávamos para este ano. Desde que terminou ali o segundo turno, né, a gente começou a ver a primeira semana, né, começa uma primeira semana de manifestações, e a gente começa a olhar aqui para as expectativas do relatório Focus, elas que vinham sempre, né, caindo para IPCA, melhorando para PIB, né, elas começam a ganhar uma outra cara. Tá? Então, eu queria entender, assim mesmo, assim, se nós tivermos uma mudança em toda essa questão de impostos em cima de combustível, né? O que nós podemos esperar para a inflação aqui no Brasil, já que o mundo todo está com medo. A gente estava conversando antes sobre, né, a expectativa de estagflação lá nos Estados Unidos, enfim. Perfeito, Guga. Bom, vamos lá. A gente tem hoje um cenário, falando de mundo, tá, para 2023, de desaceleração econômica. Então, vou te dar um exemplo. Estados Unidos, hoje, as expectativas é de um crescimento de 0,4% e já tem aí algumas casas já colocando, inclusive, aí queda do PIB para o ano que vem, para os Estados Unidos. E um outro ponto que chama atenção é a China. Hoje mesmo eu estava acompanhando vocês aqui antes de entrar e o Marco colocou aí muito bem sobre a questão aí do Covid na China, tá? E que tem levantado preocupações em relação a ainda, né, ter aí medidas, né, de isolamento, tá, frente ao combate da Covid. Com isso, hoje, o que a gente observa? Petróleo para baixo, minério de ferro para baixo também, tá? Se a gente continuar observando isso, por um lado, Estados Unidos crescendo menos, né, e China também ainda com essas questões relacionadas aí ao Covid, a gente tem uma pressão menor quando a gente está falando de commodities, tá? A gente tem uma demanda menor, né? E o nosso IPCA, ele tem uma influência muito forte quando a gente pega commodities, principalmente aí falando de petróleo, tá? Minério de ferro também, a gente vê isso muito pelo IGPM, né? Então, se por um lado a gente tem um cenário que sim, ele começa a deteriorar porque os impostos começam aí a voltar, principalmente no ano que vem, janeiro, fevereiro, a gente também tem pressão aí de inflação, falando de mensalidades de escolas, assim como também transporte público, que a gente também tem ali um aumento de preços, tá? A gente tem uma pressão muito grande no primeiro trimestre, mas o cenário como um todo é de um mundo desacelerando. Então, eu acredito assim que não deve surtir aí impactos, tá? Falando de inflação de mundo no Brasil, né? Então eu ainda penso que é um cenário assim, vamos colocar benigno assim para IPCA para o ano que vem, dado todo esse contexto. O que pode acontecer, Guga, é o mercado aí deteriorar em relação à política fiscal. Então o perigo é a gente ter uma desaceleração da economia brasileira, tá? Com uma Selic alta. Tá? Então, realmente, aí sim a gente pode ver isso, principalmente falando de varejo, tá? Falando de empresas que dependem muito aí de crédito, tá? E isso pode, enfim, influenciar de forma bem negativa nesses setores mais cíclicos da economia. Mas a inflação como um todo, eu acredito que ainda o cenário, né, pensando em mundo, commodities, ainda é um cenário controlado, assim. Ô, Guga, chegou a bater nos seus 110, 270 e depois ladeira. A bolsa agora sobe apenas 0,28% e o dólar com uma queda de 0,37%. Acabei de zerar a posição, cara. Acabei de zerar, que estava ouvindo aqui. Nossa, como é que você presta atenção na entrevistada operando, rapaz? Como é que você presta atenção? Tava prestando atenção sim, mas poxa, a proposta que o desafio que o Marco me fez aqui é que, Guga, vamos fazer esse projeto desde que a gente consiga estar operando as nossas contas ao mesmo tempo. Então a gente tem que se virar nos 30 aqui. Então, Fernando, aqui ó, tem 2 computadores aqui, inclusive esse segundo aqui é o meu pessoal operando aqui, Fernanda. Você não sabe como que é o teste para cardíaco. Aproveitando, Fernando, o seguinte, eu queria falar um pouquinho que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele fez um excelente trabalho, eu acredito. É uma opinião pessoal, a gente pode dar muita opinião, não é que não pode dar muita opinião, é que as pessoas divergem, né? Mas olhando da parte de finanças, eu acho que ele fez um bom trabalho e ele estava muito alinhado com a equipe econômica, a atual equipe econômica que vai sair, né? Por conta da troca de presidente.
E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse, olha, a gente não vai mais aumentar, mexer na Selic, vai estacionar e a gente vai acompanhar, que é daqui para riba, daqui para baixo. Você enxerga que, devido a essa brusca mudança de equipe econômica, comportamento do presidente eleito, o presidente do Banco Central, que é independente, ele possa rever esse conceito e pensar em começar a aumentar de novo os juros aqui no Brasil? Bom, Marco, eu acredito que vai depender muito desse cenário fiscal, tá? O pessoal tem me perguntado muito sobre isso na semana passada, principalmente a gente viu o mercado reagindo a essas questões aí de deterioração, falando de contas públicas, mas eu acredito que não seja conjuntural. Então, por esse motivo, tá, eu acredito que o Banco Central deve continuar na sua política de manutenção de Selic, tá, e começar o corte aí, ou no fim do primeiro semestre do ano que vem, tá, ou no início do segundo semestre. Então, a gente tem uma reunião em junho e a outra em agosto, tá, de Copom. Então, hoje o mercado precifica aí um corte em agosto, tá? Então, eu acredito que isso, enfim, ainda vale, né? Não acredito que toda essa questão aí que a gente vê política, sobre o cenário fiscal, nomes também para o Ministério da Economia, ou Ministério da Fazenda agora, seja uma questão conjuntural. Eu acredito que seja uma questão pontual, então ainda vale aí o que o Campos Neto falou, tá? Para o ciclo da Selic. Uma informação agora para vocês aqui, que chegou agora sintonizando, né? Duas, na verdade. Primeiro que a gente está conversando com a Fernanda Mazzano, que ela é economista boa aí, tem um trabalho muito bacana, acompanha a Fernanda no Instagram, sempre passando informação, lives, enfim. Muito, muito, muito legal o seu trabalho. E que o Lula permanece em casa hoje descansando após uma laringoscopia realizada ontem no Sírio-Libanês em São Paulo, e a equipe médica vai decidir se ele vai para Brasília ou fica em São Paulo descansando aí. O bom é que ele não fala nada e não causa problema. Não estou querendo criar viés político, apenas que nesse momento, né, ou que as coisas que sempre saiam depois do mercado. Então, parece que a gente não vai ter, na parte política aí, o Guga, parece que teremos um dia tranquilo, então, pelo jeito, sem muito alvoroço, a não ser que o vice, o Alckmin, fale alguma coisa. Mas se o Alckmin falar, ele tende a trazer um tom mais pacífico e otimista para o mercado. Né? Eu acho que o mercado ele vem judiando, né, do novo governo, porque ele vem mostrando, olha o quanto já caiu a Bolsa desde que entrou o novo governo, olha o quanto já se perdeu de valor de mercado desde que, né, se teve a decisão das eleições. Então, assim, se Alckmin vier falando, eu, pelo menos, as minhas apostas é que ele tende a trazer, né, um tom mais positivo, mais otimista para o mercado. Perfeito, perfeito. O dólar agora com uma queda, trabalhando na mínima do dia, dólar com uma queda de 0,61%, e a Bolsa não indo a mais dos 110 mil pontos, aí trabalhando agora a 109.900 pontos. Fernanda, assim... O mercado financeiro, o mercado financeiro, no modo geral, as pessoas começaram, os investidores, os fundos, vamos colocar os grandes investidores, eles começaram a abrir mão de 2023, praticamente em relação a não crescimento, mas vamos falar de metas. A meta da inflação, até então, estava dentro do eixo, assim como o crescimento do país. Mesmo assim, o Banco Central começou a analisar 2024 para redução aí dos juros, né? A gente sabe que depende de um monte de variáveis aí, a gente está vendo esse movimento da China, né? Essa questão da estagflação nos Estados Unidos, aí você mesmo mencionou também o não crescimento do PIB americano no que vem, isso é muito ruim para a economia mundial. Mas o mercado financeiro começa a olhar apenas 2024 e abre mão de 23, ou seja, você acredita que ainda há tempo dentro de um cenário ou dos dados que têm saído na economia, em que 2023, sim, é um ano que a gente pode acreditar numa melhora em relação ao crescimento do país, em relação às metas de inflação e uma diminuição até mesmo da Selic para o ano que vem. Como você enxerga isso?
Bom, vamos trazer aqui um lado mais otimista. Eu acredito que, principalmente falando aí de China, tá? Hoje, sem dúvida, é o principal driver aí, falando de crescimento da economia brasileira, né? Já dizia aí alguns grandes gestores, né, que às vezes o Brasil tem que acender uma vela ou duas para a China quando fala de crescimento econômico. Então, se a gente tiver, sim, aí uma demanda maior, tá, falando de China, um controle aí em relação à pandemia, à Covid lá na China, tá, possivelmente a gente tem, sim, um cenário positivo para o Brasil. Hoje, Marco, a expectativa de crescimento no Brasil hoje está em torno de 0,8%, o Focus colocando 0,7%, algumas casas, eu tenho uma projeção de 1%, tá, que vai ser explicada muito pelas commodities, muito pelo setor agrícola, né? O agronegócio brasileiro é o que vai explicar o nosso crescimento. Então, se a gente observar uma demanda maior, aí, sem dúvida, a gente tem um cenário mais positivo, tá? O que pode acontecer em relação à inflação, né? Então, se a gente tem uma demanda maior da China, isso tem uma pressão, falando aí de petróleo, né? Então, possivelmente, a gente não entra na meta no ano que vem, tá? Novamente, esse ano a gente já não vai entrar na meta da inflação e no ano que vem, possivelmente, a gente não entre também. E aí é o que você coloca, as expectativas para 2024, que o Banco Central tem levantado aí para justificar o atual patamar da Selic, né? Então, o dever de casa, eu acredito que hoje, falando de Brasil, para que a gente observe uma Selic diminuindo, tá, vai ser aí o fiscal, né, o controle das contas públicas, porque não é um impacto somente no ano que vem, é um impacto de médio prazo, né? A gente vê isso muito nos DIs futuros ali, né, no mercado futuro de DI. Então, eu acredito que tudo, enfim, são duas questões, China e aí o dever de casa, né, do Brasil com relação às contas públicas. Guga? Bom, o que eu assim, vejo, né, principalmente a tua pergunta ali, Marco, né, o mercado financeiro ele já não olha mais para 2023 e começa a olhar para 2024. A gente tem esse tipo de discurso do mercado financeiro desde 2020, né, quando a gente teve a pandemia, que entrou um evento ali que não conseguia entender muito bem quais seriam as consequências, né, o mercado, para conseguir se adaptar e sentar e se posicionar de novo na Bolsa, né, principalmente na Bolsa, já que a gente está falando aqui a gente olha muito para a Bolsa, ele falou, poxa, esquece 2021, vamos olhar para as projeções para 2022. Né? Aí chega 2021, ele fala a mesma coisa para 2023. E agora, mais uma vez, né? Não vamos olhar para 2023, vamos olhar para 2024. Então, o que assim, eu consigo tirar de informação, né? Que cada vez mais as pessoas, o mercado, né, ele vem errando os cenários do presente, né? E mais uma vez, eu acho que o mercado ele vem errando as suas expectativas e os seus cenários que se tinha para 2022, né? Tanto que quando a gente escuta até mesmo o Paulo Guedes falando, né, das projeções do mercado no início de 2022, falavam que a gente ia, né, ter um PIB totalmente diferente, né, do que está se mostrando agora que a gente está chegando no final do ano de 2022. Né? Então, o mercado ele vem reconstruindo uma narrativa e jogando para um horizonte que, querendo ou não, né, é um horizonte um pouco mais afastado. Né? E querendo ou não, as pessoas elas querem uma resposta e entender melhor o que está acontecendo agora no presente e tomar posição para o próximo movimento que o mercado vem fazer. Né? Então, o que eu consigo tirar assim, de percepção, assim, de momento, né, Marco e Fernanda, é muito mais assim como o mercado vem construindo as suas narrativas. Né? E isso me preocupa bastante, né, porque a gente mostra, né, ao meu ver, que está se entendendo muito pouco desse novo mundo que a gente está vivendo. Né? Esse novo mundo onde a economia vem se movimentando e se moldando muito rápido, né, de acordo com novos eventos que vão surgindo. Né? Então, assim, é interessante, porque como sou um cara que está há muito tempo no mercado, sou trader, investidor, eu vou anotando, né? Então eu vou anotando o que estão falando, quais as expectativas, quais são as realidades, porque bolsa se movimenta em cima de expectativa, né? Nós sabemos disso.
Então, mais uma vez, eu acredito que os especialistas, os analistas, né, assim, estão jogando para um horizonte mais afastado, e para chegar nesse horizonte mais afastado, né, muitos eventos novos vão surgir, e isso vai fazer com que a realidade, quando chegar lá naquele momento, vai ser diferente do que a gente está imaginando hoje. Perfeito, Guga. Fernanda, existe algum setor hoje que a gente pode considerar que seja um investimento de proteção? Não é o Bitcoin, com certeza, né? Interessante. Eu acredito aí, falando em hedge, né, a gente olhar aí, enfim, ouro, tá? Eu acompanho muito ouro e acabo relacionando a dólar, tá? Lá fora, as treasuries também, que a gente vê que está muito pressionada. Então, realmente, aí tem um movimento que pode começar de forma mais brusca, falando dos Estados Unidos, tá? Então, para hedge, né, olhar o ouro, dólar pode ficar ainda forte com os Estados Unidos subindo juros, né? A expectativa hoje é que continue subindo juros pelo menos até março do ano que vem, chegando aí a 5,25, né, um intervalo de 5 e 5,25. Isso acaba fortalecendo o dólar, dado que a gente vai continuar com a manutenção da Selic aqui, tá? Então, falando de hedge, eu acredito aí nesses dois ativos aí. Guga, última pergunta para a gente, para a reta final com a Fernanda aí. Por favor, fica à vontade. Acho que está sem Não som, Guga. O Guga mutou. Mutado. Fernanda, aqui que nós podemos... Desculpa, gente. Agora funcionou? Voltou. Estamos aqui. Agora sim. Fernanda, aqui que nós podemos esperar desse hedge de dólar, caso tenhamos um rompimento de teto de gastos. Eu tenho conversado com algumas pessoas. Eu acredito que R$6 vai ser pouco, né? Acho que tem aí possibilidade de escalar e acelerar esse movimento, podendo imaginar aí até mesmo um dólar a R$6,50, R$7. Para curtíssimo prazo, pode sim, né? Pode sim. É interessante você falar isso, que a gente brinca que o câmbio foi feito para humilhar os economistas, né? Então, literalmente, é uma variável muito difícil aí para a gente controlar, né? Não tem banco central que controle o câmbio. Então, se a gente observar essa questão aí do teto, isso aumenta o risco fiscal do Brasil, tá? E então, aí quem é trader, quem aí acompanha o mercado, acompanha o CDS, tá? De 5 anos, tá? Quanto maior é o risco fiscal, e quanto maior esse risco fiscal, mais fuga de dólares a gente tem, né? Então, com essa fuga de dólares, a gente tem uma depreciação do nosso câmbio. Então, isso pode sim aí deteriorar no curtíssimo prazo, enfim, pode chegar a bater aí, enfim, a gente já viu passando dos 5,80, pode acontecer. Não sei se sustenta, tá? Então, assim, eu acredito que seja um cenário bem volátil, falando de dólar para o curtíssimo prazo, se a gente observar essa questão fiscal aí deteriorando. Mas, enfim, hoje a tendência, né? A gente não vai cravar o dólar, mas a tendência é sim um câmbio mais depreciado, tá? Do que aí apreciado para o curtíssimo prazo. Se acertar o dólar daqui 10 minutos, eu te dou um prêmio. Porque eu vou te falar uma coisa, o dólar, você imagina, a gente não consegue prever o dólar em 10 minutos, que dirá no final do ano, daqui dias. Daqui um ano, então, é um sonho impossível. Dólar que nesse exato momento cai 1,05% nas mínimas. E a Bolsa voltou a subir 110 mil pontos, 475 na máxima, com uma alta de 0,84%. O mercado está igual o Ronaldinho Gaúcho hoje, meu. Estou olhando para um lado e tocando para o outro aqui, porque está destoando lá fora. Eu só quero abrir a plataforma aqui, para ver a cotação lá fora, para ver se mudou algum cenário lá, porque aqui está tendo uma vida própria, né? Acho que começou. Na verdade, piorou. Black Friday. O Black Nasdaq Friday caindo 0,87. Nasdaq caindo e o Black Friday começou no Brasil aqui, viu, Fernanda? O pessoal tá otimista aqui, viu? Fernanda, última pergunta, aproveitando aí a sua participação, e depois eu agradeço no modo final. Algum setor especificamente importante, vamos falar do quadro acionário, falei de um investimento de proteção, né, nesses tempos
difíceis, mas e setor acionário, que todo mundo gosta de ação, que é a porta de entrada principal aí para quem está querendo o investimento da renda variável? Algum setor aí que você olha com mais carinho e um setor que você olha um pouquinho mais assustada? Não estou falando que você vai dar call, tá? Setor. Legal. Não quero te eu comprometer. acredito que commodities é um setor para olhar com carinho, tá? Então, acredito aí, principalmente nessas empresas de valor, né, empresas mais consolidadas, né? Então, é importante aí olhar com carinho a setor aí que, enfim, tem as suas receitas mais para fora, né, do que para a economia doméstica, tá? E talvez aí que olhar com cuidado, tá? São empresas que sem dúvida, enfim, têm um endividamento maior, que dependem muito, tá, do financiamento, dependem muito aí do dinheiro emprestado, assim a gente pode colocar. Por que eu falo isso? Porque o cenário vai se desenhando aí para uma Selic que vai continuar nesse patamar por um período maior. Tá? E também a gente observa aí a curva de juros abrindo, juros futuros também aí, maiores, tá? Então isso é muito ruim para essas empresas que precisam, né, de dinheiro, que é aquelas empresas que a gente considera de crescimento, né? Então entra aí empresas de tecnologia, varejo, tá? Então só um olhar, né, um cuidado maior. Mas claro, Marco, a gente tem que sempre levantar também aí os objetivos de cada investidor. Tá? Então, para o curtíssimo prazo, acredito que o carinho aí fica, tá, para commodities e um olhar, né, um pouco, enfim, ter um pouco mais de cuidado com essas empresas de crescimento. Perfeito. Eu vou só me despedir da Fernanda agora. A gente vai se despedir dela, mas a gente vai encerrar o programa juntos ainda. Fernanda, eu quero agradecer demais a sua participação, tá? Sempre que puder participar, será muito bem-vinda. Obrigada, Marco. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, Guga, também. E até a próxima. Até. Bom, conversamos aí com a Fernanda Manzano, um economista, falando do Boletim Focus, trazendo informações bastante interessantes e relevantes para a gente. Nesse exato momento, a Bolsa sobe 0,88%, famoso vendeu, morreu, que a Bolsa está subindo, né? Foi para cima agora sem volta, ganhou os 110 mil pontos e se consolida aí com uma alta de 0,89%. E o dólar com uma queda de 1,5%, chegou a fazer mínima agora aqui, cotado o dólar futuro a R$ 5,33 o dólar futuro. Guga, o que a gente pode aí esperar desses movimentos na sequência aí? Fundo do dólar nesse exato momento e topo da Bolsa. Eu sei que na verdade é difícil, porque, né, pode criar viés em quem está assistindo, e não é essa a intenção, e sim ajudar, mas parece que o mercado agora aí, daqui para frente vai abrir a papelada em 30 minutos. Não esqueça que tem jogo da Copa, que o pessoal vai também tirar um pouquinho o olho da tela e ficar um pouquinho na televisão aí, vendo a Copa do Mundo. O que a gente pode aguardar para o resto do dia? Queria que você desse suas considerações finais. Tá mudo, Guga. Vamos lá, vamos olhar aqui a tela então rapidamente, né, para que a gente possa entender. Exato. O que aconteceu aqui, né? A minha projeção hoje na parte da manhã, uma vez que foi para cima, né, eu estava exatamente com esse cenário aqui. Tá? Então o mercado ele tinha espichado em relação ao último movimento que nós tínhamos tido na sexta-feira passada. Né? Eu poderia fazer o trade aqui desse nível de expansão, que era o 110,280 ali, para 109,900. Aqui acabou sendo o trade. Tá? E aí o mercado, o que ele faz? Ele continua o movimento de alta. Tá? Só que para entender esse próximo movimento de alta, o que eu estou olhando? Eu estou olhando este movimento aqui, ó, o movimento que a gente fez agora na manhã de correção. Então, para fazer algum trade rápido, para o pessoal que está achando que... Imagina que tu está descolado lá de fora, né? Que em algum momento pode ser que as coisas tendem a convergir. Então imagina, uma vez que lá fora está caindo, havendo abertura do nosso mercado aqui, né, no Brasil, você vai estar abrindo com um mercado um pouco mais estimulado, mas com um espaço para poder ter uma correção, né, na venda do ativo em si. Então, se por acaso a gente conseguir bater lá a região dos 111 mil pontos, né, 110, 960, 970, acho que dá para operar aqui de novo até os 110.540. O problema, Marco, né, acreditando que, em algum momento a nossa bolsa tende a se movimentar
né, e buscar aqui um movimento da bolsa lá de fora. Mas longe de estar negativo, ainda vai estar num patamar positivo. Mas aqui pode se dar mais uma chance aqui perto da abertura do nosso mercado do dia de hoje, tá? Para quem quiser fazer algum tipo de negociação. Só que o que está acontecendo é que o mercado está ganhando, né, um movimento direcional, né, mostrando aqui que fez um fundo, né, nessa parte da tarde do dia 18, e ele está tendo aqui um respiro mais forte, um respiro mais intenso, né? Temos que ver como é que vai ser a sequência, né? Como é que vai ser a cena dos próximos capítulos depois. Tá? Muito água lá embaixo. Mas pro dólar, já o dólar, cara, ele tá chegando aqui no meu limite do meu limite, tá? Tá chegando aqui no 5,13, né, 5,14 por aqui, tá? Para mim aqui ele volta muito, ele tem chance de voltar muito rápido para 5,34,5, tá? Então a gente tem aqui de 14 para 34, nós temos aqui possibilidade de uma alta de 30 pontos. Tá? Pelo menos. Tá? Eu acho que tem um jogo aqui para ser jogado também no dólar. Tá? Então ficar atento aí para poder tirar alguma lasquinha aí do mercado. Parceiro, obrigado pela companhia, obrigado aí pelo pré-market de hoje, e amanhã a gente tem muito mais. Fechado. Obrigado você, Marco. Um abraço. E nos falamos amanhã. Abraço. Fechado. E para você que ficou sintonizado com a gente aí, quero agradecer a sua audiência. Continue aqui com bastante informação no mercado financeiro, que já vai começar o BMC News com a Paula Moraes e a Isabela Takaki. Um obrigado, né? Ótima semana, bom pregão e até amanhã.